Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos analisar com carinho cada detalhe, cada palavra, cada gesto que o nosso mestre deixou registrado nesse livro extraordinário. E nessa parte de segunda-feira, a gente ainda vai continuar analisando a lição passada que eu passei para vocês, na parte de domingo, descanso que cura. A gente vimos ali em Marcos capítulo 2, do 1 ao 4, um paralítico sendo levado até a presença do mestre, ou seja, aqueles que estavam com algum problema, alguma enfermidade, que não tinha solução aos olhos humanos, foram levados até aquele que poderia resolver esse problema. Então, alguns dos amigos deles pegaram uma cama, um leito, onde eles ficavam ali, e levaram até a casa onde estava Jesus. Nessa casa estava repleta, uma multidão cercava a casa e mais outra multidão estava dentro da casa lá também, a ponto de ninguém poder conseguir entrar pela porta. Então os amigos pensaram, eu preciso levar o meu amigo, a gente precisa levar o nosso amigo para ir até Jesus para que ele possa ser curado. Então eles tiveram a ideia, subiram até a casa, destelharam ali a casa e desceram o amigo dele até a presença de Jesus. E o que é que aconteceu? Vamos analisar justamente na parte de segunda-feira, tratando a raiz do problema. Analisando assim, pensando numa coisa, esse rapaz ele se encontrava paralítico. Mas olha só, logo em seguida a gente vê qual foi a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico. Qual será a primeira coisa que Cristo fez ao paralítico? Na nossa visão, a primeira coisa que ele poderia ter feito era o quê? Levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. Porque até então, qual era a enfermidade? Não conseguia andar, há anos ali sem conseguir andar. Mas olha só que interessante. Quando você vai para Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 12, a primeira cura que Jesus faz, na verdade, ele vai à raiz do problema. Porque o tema de segunda-feira é tratando a raiz do problema. E eu vou contar uma coisa para vocês bem interessante. Sabe como você deve ficar curado de alguma enfermidade? Você precisa tratar a raiz do problema. E onde é que está a raiz do problema? Está em você mesmo, sabe? Quando a gente se alimenta de alguns alimentos que é contra os princípios da palavra de Deus e a gente sabe que vai fazer mal para a gente, porque o próprio Deus falou, ali a gente vai acarretando algumas enfermidades, algumas doenças. E a gente só procura a cura quando a enfermidade aparece fisicamente, a gente começa a sentir as dores e tudo mais. Mas a gente precisamos tratar a raiz do problema. E essa raiz do problema começa em nosso coração. A gente precisa se alimentar bem, cuidar do nosso corpo. Mas nessa questão do paralítico, existia uma cultura que era assim. Toda pessoa que estava nascia com alguma enfermidade, ou então era paralítico e tudo mais, também que era acometado de lepra, era algum pecado que ele cometeu, ou seja, aquilo ali era o problema do pecado que estava sobre ele. Em João capítulo 9, a gente vê o cego de nascença, os próprios discípulos perguntando, mestre, quem pecou, esse ou seus pais para que nascesse cego? Então naquele período ali, existia uma cultura que toda pessoa que nascesse paralítico ou cego era a consequência do pecado. Então essa pessoa já trazia dois históricos que os desanimava. A primeira era a física, estar paralítico ali, e a segunda era que era um pecado que estava dentro e aos olhos dos fariseus e dos rabinos e tudo mais que estavam lá, os líderes, para eles não tinha muita esperança. Mas olha só o que acontece. A primeira coisa que Jesus faz quando o paralítico é descido ali à presença de Jesus, Jesus olha e vê que aquele cara, na verdade para os amigos deles também, ele olha e diz, olha, a sua fé te salvou, teus pecados estão perdoados. Então Jesus ele foi diretamente à raiz do problema. Até então aconteceu ali uma desavença ali, porque no coração e na mente daqueles homens que estavam ali, que eram conhecedores da palavra, da lei, eles disseram assim, ele está blasfemando, quem pode perdoar pecados senão Deus? Deus sabia que no coração daquele paralítico havia um desespero terrível, porque muitas das pessoas apontavam ele pela paralisia e apontavam ele por causa do pecado, por causa da cultura que emanava ali. Então é interessante a gente notar que no caso do paralítico, em vez de tratar imediatamente os efeitos da doença, Jesus foi diretamente à origem do que mais incomodava o homem. O paralítico sentiu o peso da culpa e separação de Deus mais severamente do que sua doença. Essa separação de Deus é interessante, quando a gente vai para Isaías, capítulo 59, versículo 1, fala que o pecado ele causa essa separação entre Deus e o homem, ou seja, quando as pessoas estão em pecado, eles se separam de Deus. Então, o paralítico vinha com esse anseio no coração, essa
essa coisa que empatava ele de estar na presença de Deus, que era a cultura também que estava ali. Olha só que interessante. Mas uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Por isso, Jesus foi diretamente à origem e ofereceu, primeiramente, o perdão. Os líderes religiosos ficaram chocados ao ouvir Jesus pronunciar o perdão. Em resposta às suas acusações silenciosas, Jesus lhes fez uma pergunta. Jesus disse assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou dizer, teus pecados estão perdoados? Dentro desse contexto, a gente vê Jesus agindo das duas formas. Jesus perdoa os pecados e automaticamente, logo em seguida, ele fala: para vocês verem que eu tenho autoridade sobre toda a terra e que eu posso perdoar pecados, levanta-te, pega o teu leito e anda. Jesus ele faz as duas etapas. Mas olha só, muitas vezes as pessoas falam e não fazem, mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Pela poderosa palavra de Deus, tudo passou a existir. Gênesis capítulo 1. Embora não possamos ver o perdão, ele é caro, pois custou a vida do Filho de Deus na cruz. Tudo o mais é secundário. A fim de demonstrar o poder e a realidade do perdão, Jesus decidiu curar o paralítico. É interessante a gente notar o amor de Deus para com o ser humano, mas vamos prestar atenção agora, olha só. Deus deseja nos curar, primeiramente, por dentro. Às vezes as pessoas correm para determinadas religiões à procura de uma cura física. Eu estou com essa enfermidade e tudo mais, mas muitas vezes o seu coração, elas não vão procurar uma cura que está dentro aqui, que precisa ser curado o coração. E Jesus, primeiramente, ele quer curar esse coração. De que adianta você voltar a andar, mas o seu coração está amargurado, o seu coração está entristecido, o seu coração está ali longe da presença de Deus? Você pode até voltar a andar e andar quilômetros de distância, andar muito, correr bastante, mas se o seu coração não tiver o desejo de chegar até a presença de Deus, de nada serve você voltar a andar. Então é melhor viver se arrastando, mas estar com o coração na presença de Deus, do que correr quilômetros e não conseguir chegar à presença de Deus. Olha só, Deus deseja nos curar primeiramente por dentro. Às vezes Ele nos traz cura física imediata, no caso do paralítico. Ou teremos que esperar pela manhã da ressurreição para experimentar a cura. Seja como for, o Salvador deseja que descansemos na certeza de seu amor, graça e perdão hoje, mesmo em meio ao sofrimento. Essa é a esperança que nós temos. Se Deus te der a cura, glória a Deus, glórias para Ele. Mas se Ele não der a cura, descansa, relaxa no Senhor, porque no dia da ressurreição, na manhã gloriosa, receberemos a promessa do Senhor. Mas primeiramente, entrega seu coração, entrega ao Senhor aquilo que Ele deseja, o seu coração, e tudo mais será acrescentado. Deus abençoe vocês nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo umas mansões celestiais. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Pedimos tudo isso em nome de Jesus.